Oi, gente, tudo bom? Eh, Meu nome é Anderson e eu vim dar uma aula para vocês sobre inflamação crônica granulomatosa para a disciplina de laboratório de ensino em patologia. Bem, não sei se vocês estão entendendo o que está acontecendo aí atrás, mas isso é uma cena que retrata a Primeira Guerra Mundial e eu queria fazer uma analogia com vocês sobre essa patologia em relação à Primeira Guerra Mundial, em dois contextos diferentes, certo? Deixa eu só passar aqui. Certo. Eu vou colocar aqui para baixo. Bem, aqui a gente está vendo uma suposta vila holandesa e na Primeira Guerra Mundial, se vocês lembram, a Alemanha e a Inglaterra estavam competindo, né, por território ali, questões políticas, enfim. Então imaginem essa vila holandesa como se fosse um organismo, ou na verdade não, vamos deixar isso um pouco mais para frente. Bem, imaginem essa vila holandesa inicialmente, certo? Então imaginem que inicialmente um oficial de elite alemão tomou conta dessa vila que estava inabitada, não tinha muita gente ali, enfim. Sabendo que a Holanda, tecnicamente, nesse momento seria um território da Inglaterra, então não seria bacana ter um inimigo ali nas terras inglesas, né? E aí são enviados soldados ingleses para combater esse oficial de elite alemão. Esse oficial, mal sabiam esses soldados coitados, que ele era um oficial de sniper de elite, né? Ele era um oficial extremamente bem treinado. Então ele era muito difícil de ser combatido. Então foram chamados mais reforços de soldados ingleses e também sargentos ingleses um pouco mais bem treinados para ver se continham esse cara de algum jeito. Além disso, tanques de guerra ingleses chegaram nesse local para ver se também conseguiam conter esse oficial alemão. Chamaram aliados franceses que lutavam ao lado dos ingleses nesse momento e nada de matar esse cara. Constantes tentativas e claro que ele vai enfraquecendo durante o tempo, mas vocês percebem, inclusive, que em volta dessa região onde ele está, essa região em vermelho, tá tudo degradado, já não tem mais aquilo que tinha anteriormente, ó. Tá tudo degradado porque imagine que vai jogar bomba, imagine que várias pessoas vão atacar. Só que aí alguém tem uma ideia do seguinte: já que esse cara não vai ser detido logo, a gente utiliza os engenheiros ingleses para conseguirem fechar, murar toda essa região de forma mais robusta, para que esse cara nunca saia daí ou tenha muita dificuldade de sair daí. E a gente continua enviando soldados até ele ser eh, abatido, né? Certo. Então, olhem essa cena aqui, eu vou tirar minha imagem daqui. Olha essa cena que seria do que a gente vai falar hoje, né? Aqui a gente tem os nossos patógenos, né? A gente tem macrófagos que se tornaram epitelioides, que eu vou explicar mais para frente. Aqui também temos macrófagos que se fundiram, células dendríticas que vão apresentar o antígeno para células T e células B, muito parecido com aquela cena que a gente estava vendo há pouco tempo atrás. Bem, então, o que significa, no fim das contas, inflamação crônica, tá aqui o nome, inflamação crônica granulomatosa? Primeiramente, inflamação é uma resposta à infecção ou lesão tecidual que ocorre para erradicar os micro-organismos ou agentes irritantes, né, daquela região. Então, um processo inflamatório que você já conhece da imuno aí. Crônica significa que é algo que persiste, tem um longo desenvolvimento, não é algo agudo. Então tem que ter pelo menos aí um mínimo de 6 meses, segundo algumas referências. E granulomatose é porque forma-se granulomas. Vocês veem aí que isso é uma região circundada, aí tem macrófagos, como eu mostrei para vocês. Então, é formação de granulomas, certo? E quais são as possíveis causas dessa inflamação granulomatosa? Primeiramente, a infecção tem que ser persistente, ou pode ser de uma doença autoimune, é uma exposição prolongada, então necessariamente tem que ser ao longo do tempo. Vocês viram que aquele conceito que eu passei ali atrás, né, de crônico, é um conceito que precisa de tempo para acontecer. E as principais doenças que podem ocasionar essa infecção, difícil de ser retirada aí do indivíduo, é a tuberculose, a hanseníase, a sífilis
E a brucelose, ou também pode ser um Schistosoma mansoni, enfim, pode ser algum fungo, mas algo que vá conseguir resistir muito tempo, como eu mostrei para vocês ali na analogia. E a outra perspectiva da Primeira Guerra Mundial que eu queria mostrar para vocês é que na Primeira Guerra Mundial, esse dado traz aí para gente que na França e na Alemanha, pelo menos aí se a gente somar 130 mil combatentes ali, soldados, enfim, não sei, mais patentes que tinham tuberculose ali, contraíram a doença. Então você imagine que nessa época muita gente sofreu dessa infecção crônica granulomatosa. E aí, quais são as características, né, que definem uma infecção como crônica granulomatosa, assim, quando a gente vê patologicamente falando, histologicamente falando? Bem, tem uma infiltração de células mononucleadas, linfócitos, plasmócitos, principalmente macrófagos, e tem uma destruição tecidual. Se vocês verem aqui, o tecido está comprometido, né? Ele não está igual a outra região periférica, além dessa parte que é basicamente tecido conjuntivo. Então tá aqui, tentativa de cura, né, por tecido conjuntivo. Então a gente vê muita fibrose, né, fibroblastos e coisas do tipo, que compõem essa região. Então tentativa de cura além da destruição tecidual. E aí tem um acúmulo de macrófago no local por conta desse esforço de células em combater esse agente que é difícil de eliminar, né? Então a gente vê aqui também que essa mesma circunferência, esse mesmo cerco, né? Essa mesma guerra que aconteceu aqui, apresenta para a gente macrófagos, que eu vou mostrar um pouco mais para frente para vocês, e essa região fibrosa aqui também. E aí, falando mais sobre o macrófago, eles são células derivadas de monócitos, então no primeiro momento eles estão circundantes ali no sistema circulatório, né? E quando ele está no sangue, ele se encontra como monócito, mas depois que ele atinge o tecido, ele se transforma em macrófago de fato. Então, eles realizam fagocitose, liberam proteases e citocinas que vão atacar o patógeno, e nesse momento também ocorre a ativação de linfócitos T, CD4, principalmente TH1 e os macrófagos também, mais macrófagos vão chegando. Tem recrutamento de leucócito, tudo isso, e liberação desse fator de crescimento do fibroblasto para reparação. Tudo isso para tentar conter esse patógeno. E aí eu queria mostrar para vocês um pouco do granuloma aqui, como é que ele funciona. Tem a presença e agregação de macrófagos morfologicamente alterados, né? Eosinofílicos, que são filiados a eosino, adquirindo esse formato achatado, e esse formato achatado dá o nome de epitelioide também a esse macrófago. E a união desses macrófagos cria essa célula gigante aqui. Então, essa célula gigante que vocês estão vendo aqui, deixa eu tirar meu rosto aqui. Essa célula gigante que vocês estão vendo aqui. E além disso, tem outros tipos de células, né? Mas principalmente o macrófago atuando nessa região. São células que eu, como disse para vocês, chamar de epitelioides. E aí a gente tem aqui outra imagem muito bacana, porque os granulomas, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser imunogênicos, que causam, a partir de um agente que causa uma reação imunológica no micro-organismo. A gente está vendo aqui um ovo de um Schistosoma mansoni, então essa microscopia confocal mostra para a gente toda aquela região que eu mostrei para vocês circundada. E aqui a gente pode ser de corpo estranho também. Pode ser uma facada, sei lá, um tiro. E aqui, nesse caso, é um fio cirúrgico fagocitado, aqui pelas essas células gigantes que eu mostrei para vocês, que são a união de macrófagos, certo? Bem, então a gente chega no momento aqui que eu devo avisar que tem imagens fortes. Então, se vocês não quiserem ver, eu vou avisar quando vocês podem voltar e tudo mais. Mas como, de fato, a inflamação acontece, né? No corpo, macroscopicamente falando. Então a gente tem aqui a tuberculose bovina. Olhem aqui que são tecidos de. É um tecido de pulmão, né? Então, esse acúmulo aqui, essa tentativa de abater o patógeno, nesse caso uma bactéria, né? Então vocês veem aqui que nesse caso está num quadro extremamente evoluído, né? Da doença.
da infecção. E aqui a gente vê como ele seria de fato se a gente fizesse um corte histológico, com toda aquela tentativa de cura por fibrose ali em volta do patógeno, certo? Bom, gente, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, complementar, meu contato está aqui embaixo. Vocês podem mandar uma mensagem para mim tranquilamente. E basicamente é isso. Muito obrigado e até a próxima aula com o próximo professor.